pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits e hoje estamos aqui a gravar em pleno verão num dia que parece inverno. Ou seja, chuva, quase trovoada, bué vento, está tudo errado. Tudo errado. Pá, não sei. Estava aqui a planear fazer grande praiazinha este fim de semana, acho que já deu. Pelo menos no sábado, o Francisco estava a dizer que antes de começarmos aqui a gravar, que se calhar só no domingo aqui a bater lá uma snack, mas acho que vamos todos a ficar em casa. Yeah, eu acho que vai ser inevitável este fim de semana é de casa. Da forma como isto está, isto nem parece junho. É para obrigar um gajo a trabalhar, só pode. É a conclusão que eu chego é. Pá, olha, fica em casa, trabalha, a vida está dura, chega a gastar dinheiro a ver o Mundial. Pá, yeah. Yeah. Vamos ficar só aqui a gravar podcasts e a fazer vídeos, mais nada. Ou o que vamos fazer nos próximos tempos. A facada no meu coração ao ouvir isso. Mas é verdade. É aceitar que dói menos. Ahm, Bem, hoje temos aqui um temazinho um bocadinho diferente para falarmos. Ahm, o Bação mudou o background, portanto já não temos situações com leões que deviam ser golfinhos. Está ali cheio de suplementos atrás. Ganda gojeta ali atrás, bem ali no cantinho. A Giro. Ou Oh, não, ao não. Vegito. Agora senti-me bué triste com esse Gojeta. Epá, parece o Gojeta. Só vejo um gajo com cabelo azul. É o Gojeta fica com o cabelo azul. Não. Eu acho que isso é quando os gajos estão em versão. Como é que é? God. God, yeah, mas acho que ele não fica com o cabelo azul. Pá, aquilo só muda é como é que o gajo se junta. Pois se evoluem, foda-se. Agora a passar em Pokémon. Se transformam ou não aí. Pá, eu acho que nunca os vi com o cabelo azul. Mas tu é que sabes, tu é que sabes. As escolhas são tuas. Cada um sabe onde é que investe o seu tempo. Eu devia estar a investir a dormir mais tempo, mas pá. Não é possível. A cama não me quer. É aceitar que nem, já nem aí. Mesmo. E Bem hoje vamos. tentámos. Bem tentámos. Esquece, despertador não deixa. Pior que a minha mãe. Hoje vamos falar sobre os planos que fizemos. Ou que os nossos alunos fizeram e que a coisa não correu assim tão bem. Para vos dar aqui umas luzes de que nem tudo sai como planeado. E por várias razões. De casa, contexto de vida, o ginásio recebeu máquinas novas e a coisa não ficou melhor. E vamos dar aqui umas luzinhas como é que. O porquê temos falhado e como é que adaptámos um bocadinho a coisa, o que é que aprendemos com isso, o que é que correu mal no futuro, visto que se mudámos o plano foi porque correu mal no momento. E é isto aqui. Para verem que todos falhamos, a vida é um falhanço, é aceitar, como o Francisco Acho faz. que foi negativo hoje, meu. Que mal fizeste a Deus. E é isto. Se calhar passa aqui então ao Francisco para ele dizer um bocadinho o que é que. Qual foi assim nos últimos tempos? Um plano que a coisa não tenha corrido de todo bem, que tenha sido um tiro ao lado. O porquê disto ter acontecido. Acho que provavelmente o pior plano que já fiz, e até vou falar da minha, comigo mesmo, estás a ver? Foi se calhar há uns 5 6 anos atrás. Acho que foi mesmo aquele típico querer fazer tudo ao mesmo tempo. Estás a ver? Uhum. Ou seja, para quem está aqui a ouvir-nos, foi um plano de treino onde eu estava bem motivado a entrar numa fase de excedente calórico, portanto, tinha fase de crescimento máxima, pá, e tinha andado, tinha vindo ainda um período onde estava a estudar muito, estava a fazer muitas formações, estava a aprender muita cena. E depois eu tenho uma dificuldade, particularmente, no que toca a planear para mim, e é por isso que eu gosto de ser um coach. É que parece que quando é para mim, eu sobrecomplico, bué. Portanto, perco demasiado tempo a pensar em todas as nuances
e a criar cenários e tatatá. É muito menos objetivo quando é comigo. E ao mesmo tempo tenho um FOMO gigante de eu quero fazer tudo, eu não quero que nada me falhe. E reparo que isto também é um tipo de cenas que também transparece para outras fases da minha vida. Tipo, tenho dificuldade de dizer não vou fazer isto. Eu tento sempre fazer tudo, pá, e depois vejo que não dá tempo para tudo, então olha, que se for ao sono, que seja, isto vai acontecer. Só que no treino isto não pode ser assim. Estás a ver? Por exemplo, ir a vida e tudo mais, tu consegues, de certa forma, hum, encontrar, nem que seja, no meu caso, costuma ser o cortar o sono. Durmo menos, que se lixe. Mas no treino tu não podes fazer isto, tu não podes simplesmente, olha, eu quero atacar todos os ângulos de todos os músculos, não posso esquecer deste e daquele e do outro exercício, quero melhorar isto, mais aquele outro, de repente quero fazer spin plano com barra, mas também quero melhorar com halteres, mas depois também queria melhorar o incline press, mas também queria melhorar o overhead press com a barra livre, e de repente estás por ti, pá, e estás tipo ter o teu plano de um porradão de cenas, a treinar 6 vezes por semana, mas no dia de descanso também querem fazer isto. Então, pá, foi um treino que estava bué de giro, bué de giro, bué exciting. Lembro-me de ir treinar, bué excited. Eu acho que aquilo deve ter durado tipo 3 semanas. Fiquei todo roto. Pois é, é nesses momentos que começa a despertar tipo aquelas lesõezinhas chatas que nós temos ainda do judo, estás a ver? Aquele tipo que tu vais buscar um prato à prateleira de cima e de repente, então, mas o que é que se passa aqui no ombro? Isto não está muito fixe. Ou estás a conduzir a fazer uma rotunda e sai uma clavícula. E eu assim, Francisco, isto já não te acontecia há algum tempo. Se calhar alguma coisa aí está de errado. Yeah, e acho que esse foi tipo the worst thing que fiz nos últimos tempos. Foi too much. Yeah, yeah. Way too much. Eu por acaso acho que não tenho que andar assim tanto tempo para trás. Acho que pá, aí um ano, acho eu. Sim, mais ou menos. Estava numa fase de cut, não estava assim com tanto tempo para treinar e decidi, epá, yeah, vou fazer 3 full bodies por semana. O problema é que só consigo fazer os full bodies terça, quarta e quinta. Yeah. Se calhar um bocadinho também de nunca ter passado já algum tempo pela pele por alguns exercícios e estar habituado a treinar 4 5 vezes por semana. O que é que eu achei? Bem, vou ter que tentar encaixar o volume que costumo fazer nos 4 dias em 3, né? Então, o problema nem foi a recuperação e o cansaço, foi eu começar a ver que não tinha tempo para concluir os treinos e começar, tipo, a encurtar tempo de descanso. Sentir que às vezes não ia bem até à falha do género. Aí só tenho 5 minutos, última série, sei lá, de peito, ainda tenho que fazer tríceps e bíceps, é que eu fazer tipo 10 11 e tá aqui senti qualquer coisinha, está feito, deve estar fixe. A Yeah, situação estourou para aí umas 5 ou 6 semanas, já. 5 6 semanas. O canto até correu bem, até desci bem o peso, mas acho que foi das primeiras vezes, nos últimos 3 anos, 4. Terminei para aí 5 semanas de treino e pensei, porra, estou quase com o mesmo volume como comecei. yeah. Não, Então, que é isso? Subi aqui umas repetições, subi aqui uma cargazinha, mas isto não evolui nada. Tipo, perímetros quase iguais, o abdominal, mas tipo, braço igual, perna, sei lá, peito igual, gêmeo, menos um centímetro, estás a ver? aí é E eu tudo tipo, muito mano, gêmeo, bro. Tudo como muito assim? gêmeo. E o pior, e é tal coisa de quando um gajo tem. Quer ter a prioridade disto, mas está a tentar fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. É que a deixei arrastar a situação. Tipo, estava na terceira semana e estava a perceber isto não está a resultar como eu estava a planear. Eu vou ter que adaptar o treino, mas foi do género, depois logo vejo, depois logo vejo, depois logo vejo, depois logo vejo. E o que daí a vantagem, eu não tenho um coach agora, mas tenho um nutricionista, foi a nutricionista, e ela a dizer, epá, parece que estás tipo, só mais magro, parece que até estás mais pequeno. E foi do género, ei, como assim? Oh, rasgou, rasgou. Não, mas pá, e aí o gajo fica assim, foda-se.
o que é que está aqui a correr de errado? E a situação foi literalmente esta, que eu não priorizei bem o treino, não priorizei bem os grupos musculares, porque eu pensei do género, ok, vou fazer full body, vou priorizar tipo peito terça, pernas quarta, costas quinta, e provavelmente devia ter sido, ok, olha, tens menos de um dia para treinares, tens um mês ou até um bocadinho menos de tempo para treinar em cada treino. Epá, já, foca-te. Faz mesmo um mínimo volume efetivo ou mesmo manutenção para os grupos musculares, não tens prioridade, sei lá, bíceps e tríceps e glúteos. Vamos imaginar que eu agora não lembro o que é que eu queria, ou que eu não me interessava naquele bloco. Faz mesmo um mínimo só mesmo para manteres e põe o resto do volume na outra parte. Yeah. Treina tipo até à falha alguns dos exercícios, sei lá, o último de peito vai até à falha em todas as séries, porque não vai ter implicações nos a seguir, ou já acabaste o treino. Só que eu estava de tal forma com a organização que tinha feito quase no último ano, em termos de upper lower, fazer muito esquema de um, três repetições da falha, ali durante umas semanas, depois duas, depois uma, bué, certinho e bonitinho, que foi um bocadinho difícil mudar o chip para na altura de olha, se calhar há aqui uns que podes fazer depois da falha, mas que há os últimos podes ir mesmo até à falha. Pá, foi claramente a pior fase de treino, tirando esta fase depois de ter partido o pé que tive. E eu estava mesmo confiante que aquilo ia correr bem. Pensei, tipo, full body, e já fiz algumas vezes no passado. Isto é só aqui mudar aqui um bocadinho a organização dos exercícios. Pá, esquece, foi mesmo uma desgraça do género. Primeira semana parecia que estava a correr bem e a partir daí as outras quatro foi sempre a descer. Pá, imagina. Tu agora tocaste num ponto que eu já não me lembrava há algum tempo, mas que efetivamente foi aquele hiperfoco nas reps em reserva, por acaso foi algo que acabou por não correr sempre tão bem como esperado, sabes? É algo que eu percebo perfeitamente a lógica e ainda aplico a alguns clientes e faz sentido com algumas pessoas, mas hoje vejo de uma forma totalmente diferente. Estás a ver? Acho que foi muito fixe para o ponto de vista da aprendizagem, até mesmo da comunidade, de hipertrofia e de evidence-based, chamemos assim, malta que realmente trabalha com base na ciência e não em achismos. Acho que é esta questão de, ok, não trabalhar tão em cima da falha. Como a maioria das pessoas já não treina em cima da falha e percepciona que está a atingir essa falha, acho que só demos mais margem para treino fofo. Estás a ver? E hoje em dia, enquanto que antigamente eu tinha mais esse cuidado com encontrar as três em reserva e depois progredir a partir dali, e efetivamente a forma funciona, e eu tenho muitos clientes que têm de trabalhar assim, e posso voltar atrás, na minha opinião, daqui a 2 anos, espero eu até por bons motivos estar a mudar a minha opinião nisto, mas hoje em dia sou muito mais apologista do foda-se, vai só à falha. Vai só à falha. Pá, dependendo obviamente do exercício, se estivermos a falar de uma cena tipo um barbell squat, ou um RDL, de um peso morto ou um agachamento com barra, onde atingis logo a falha na primeira semana, não é propriamente a cena mais viável, mas tudo o resto onde tu tenhas segurança, eu prefiro mesmo que tu chegues ou à falha ou mesmo àquele ponto onde tu sabes a próxima repetição não vai levantar. Tem sido algo para o qual tenho gravitado cada vez mais e eu olho para trás e eu penso que aquelas primeiras e segundas semanas, embora fossem eficazes, havia ali alguns exercícios que podiam ter sido mais espremidos. Estás a ver? Porque a procura constante por atingir a falha, por não mexer mais, para aquela merda não subir, ajudou-me a percepcionar cada vez melhor dias bons e dias maus, tipo, onde estás mais cansado e menos cansado, e mesmo nos dias onde estás mais cansado, tu conseguires, tipo, premer aquilo a sério. Yeah. Mesmo agora que estavas a falar nisso, as três em reserva, eu assim, olha, isso era mesmo o ponto que eu queria tocar, que acho que maior, que acho que foi meio fuck up, mas também foi uma ótima aprendizagem. Estás a ver? Yeah. Sim, concordo parcialmente com o que disseste. Portanto, o Bação fez assim na cadeira e é oficialmente um vegete lá atrás. Vi pela roupa agora, E oficialmente.
E há um Vegeta atrás dele e um Goten. Mas o Vegeta não treinou o suficiente, está tipo, desapareceu, ainda não está big. Mas eu sou sincero, malta, fui só mesmo preguiçoso. Isto supostamente era aquilo que eu ia gravar. Tipo na diagonal. Estás a ver? Eu não organizei o resto da mesa. Isto está tudo ainda tipo. É tendente de organizações e papapás. E só tenho o setup pronto para quando ele está diagonal. Agora tenho que prepará-lo para isto. Que vi que vai ficar fixe. Que viste, tipo, Aliás, literalmente a começar o podcast e assim, puto, vou ligar as luzes. Não me lembrei disto. opções para terem o Office Background gravação. Yeah. Dicas de iluminação. Yeah. O que comprar para termos no background? Também tenho um Dragon Ballzinho. Mas tocando aí no ponto da falha, já fui também um bocadinho mais estrito com isso. Eu atualmente, tirando a isso, quando sei que ou os alunos começam a pensar, epá, estou aqui um bocadinho farto do plano, se calhar começamos aqui a pensar a mudar, ou começa a estar aqui um bocado a apresentar aqui alguma fadiga, e eu penso, ok, vamos fazer aqui mesmo uma semana então a arrebentar para passar um deload, e eu aí peço-me falha. Atualmente também já não sou tão picuinhas com aí. Estas 2 semanas vão ser 3 de reserva, estas semanas vão ser 2, estas semanas vão ser uma, esta semana eu procuro mais a situação de, ok, olha, o volume, seja por repetições, carga, qualidade técnica nos vídeos, está a melhorar, está a subir. Se eu olhar para o bloco ou 2 blocos atrás em que tinhas este exercício, estás com mais carga, mais repetições, melhor qualidade técnica. Isso, obviamente que agora é muito mais fundamental do que a parte da falha. E é isso também um bocadinho que facilitou nos últimos tempos, em alguns planos que se eram medianos mesmo para mim, passarem a ser muito bons, que é, sei lá, antes se calhar fazia a mesma carga que faço atualmente, independentemente do número de repetições, pá, mas sentia que a tal história, o fator limitante não era o peito, era Uhum. tipo, já não consigo, articulações desconfortáveis, está a ser bem difícil levantar a carga, mas não sentia que fosse mesmo, e o peito está mesmo no limite, já não consegue mais. E acho que isso aí mudou um bocadinho, mudou um bocadinho nos últimos tempos de treino. Voltando aqui à questão dos planos que falharam. Acho que a decisão da troca de abordagem, e aqui olha, um ponto importante de vocês realmente terem um coach, um nutricionista, fazem que vocês estão de treino ou que faz mais sentido para vocês. É isto, é realmente tens uma pessoa que tens um momento, 20 minutos, meia hora, sei lá, cada 2 semanas, eu estou com nutricionista 2 em 2 semanas, e tu realmente olhas e dizes, epá, porra, tipo, falhei, não está a ir bem. Ou se já sabes que não está a ir bem, tens uma confirmação oficial de, olha, é que qualquer coisa que não está aí no sentido que nós tínhamos planeado, o que é que está a correr mal. E aí penso que, sem dúvida, ter essa pessoa e também conseguires perceber o que é que está errado na abordagem que estás a fazer é fundamental para, ok, vamos rever as coisas todas e vamos mudar. O que é que mudou, por exemplo, neste tipo de, nesta mudança? Pá, quando fiz as medições, quando vi ao espelho, fiz as coisas e pensei, ok, o cut está a correr bem, mas não estou a ganhar de todo massa muscular e provavelmente até estou aqui a perder em algum lado com o cut. Foi, ok, vamos priorizar onde estou a perder, porque definitivamente o volume não está bem aí, e o que eu quero crescer. E então a parte passou, eu salvo o erro. Eu não sei se não era pernas, estava-me a focar nesse bloco. Vamos dizer que são pernas, não interessa. Foi, ok, primeiro dia, em vez de serem 3 full bodies, o primeiro dia é pernas. Pernas, venho, se acontecer algum imprevisto, este dificilmente falha este treino na semana inteira. Portanto, o foco vai ter que ser aqui. Depois, o segundo treino, superiores. E a partir daí é que mantive o full body. Em que, mais uma vez, em vez de ter um full body genérico, foi qual a prioridade? É pernas? Ok, então eu vou subir uh, os exercícios de pernas para o início do treino. Porque se eu não consigo concluir o treino, que era uma das decisões que eu tinha, de ser um treino, estava a ser comprido demais. Eu não, esta parte do treino, eu
Ou seja, não posso encostar os tempos de descanso, carga ou repetições têm que estar a subir, sensação de esforço tem que ser maior ou igual que a semana passada. E foi uma das formas que, ok, olha, vamos organizar neste sentido. Porque a verdade foi, eu sentei-me e pensei, se eu tivesse transmitir ou ajudar o meu aluno neste sentido, o que é que eu diria? Ok, eu diria para ele fazer isto. Então porquê é que eu não o estou a fazer? Então foi literalmente isso. Os de pernas estavam espalhados por os dois primeiros treinos dos full bodies. Passei para um dia. Para espalhados nos outros. Passei. Nessa altura eu nem trabalhei com os como nós trabalhamos. Temos prioridade um, prioridade 2, prioridade 3. Foi tipo, prioridade um, prioridade 3. Não há dois, é do género. Isto tem que estar mesmo cumprido. Tudo o resto são extras. Último treino. Qual é o meu foco? Pernas. P1. Estes de pernas são P1, não posso falhar. E agora o resto que eu conseguir é bónus. E a coisa começou a correr muito melhor. Até porque eu ia trazendo sempre um bocadinho de fadiga do treino 1 para o treino 2, para o treino 3 dos diferentes grupos musculares e assim consegui ter uma pausa. E assim Uhum. correu definitivamente muito melhor. Tipo, voltar a focar, ok, o que é prioridade no bloco, se eu estou a espalhar demasiado a atenção e divergir muito aqui em vários pontos, onde é que eu posso corrigir as coisas e garantir que o que eu quero está a ser melhorado, estou a treinar bem e desta forma consegui ter um treino mais adaptado ao meu contexto, ao meu nível de treino e também um bocadinho aos meus gostos. Penso que foi sem dúvida, se calhar, assim, uma das alterações que eu fiz na altura. E Ok. às vezes que adaptei mesmo treinos, tipo, a meio de um bloco do género. Pá, não, tipo, está errado, bora. Fechou, bora começar outra parte. E estava a lembrar agora, por exemplo, a abordagem que fiz com uma aluna minha, a Tatiana, que quer a Tatiana, quer a Rita. Mas agora, nos últimos 2, 3 meses, tivemos uma abordagem assim relativamente parecida. São pessoas que repararam que pá, estava a ter muita coisa a acontecer na vida delas. Nos dias em que treinavam, o resto correu bem. E estavam a ter aquele impacto muito, muito positivo do treino. Só que agora depois entramos no caso particular de cada uma, mas por exemplo, para a Tatiana, ela tinha muitas coisas a acontecer, mas não tinha muito tempo para treinar, por consequência disso. E eram coisas boas que ela queria atender, só que muitas vezes, pá, entre o que estava acontecendo no trabalho e depois algumas mudanças pessoais, estava a acontecer que estava a ser difícil de gerir a alimentação. E nos dias em que ela treinava, conseguia controlar-se bem melhor. Era tipo de género. Eu hoje treinei logo no... Só que ela não estava a ter muito tempo para treinar como treinava habitualmente. Então aquilo que nós fizemos foi fracionar o treino em dois. Ou seja, cada treino, e no caso dela, eu acho que ela até tinha 3 treinos semanais. E o que eu fiz foi, eu peguei nos treinos que nós tínhamos e dividi tipo como manhã e tarde, ou como se fosse treino um parte 2 treino 2 parte um parte 2 para que tu possas fazer, porque ela, naquele caso, pudesse fazer cada treino em 6 dias, em vez de 3. Portanto, dividir o treino um em 2 dias, dividir o treino 2 em 2 dias, para dar tipo um mini snack todos os dias, um mini treino todos os dias. Porque ela sabia que fazendo aquilo, o resto do dia fluía melhor. Já com a Rita foi a cena de, ok, sempre estivemos a treinar 4 vezes por semana, tu estás a sentir necessidade de ao fim de semana fazer exercício para teres também o compromisso, porque faz com que depois o resto do sábado e do domingo tu comas. Ok, então vamos adicionar aqui 2 dias de treino, vamos remodelar a forma como os outros treinos estão feitos, porque uma coisa é tu treinares 3 vezes, outra coisa é tu treinares 5 ou 6 e o treino tem de ser adaptado, não é simplesmente meter treino em cima. Pá, e foi fucking brutal. O que me leva, pronto, eu já não me vou calar. Para a cena que fiz agora, por exemplo, com esta minha divisão atual. Eu estou a apontar para treinar 6 vezes por semana, porque gosto e porque quero garantir que tenho esse espaço para mim, mas nesta última semana, e potencialmente nesta que vai começar agora, porque nós estamos a gravar isto numa sexta, portanto estou a falar da semana que vai começar agora, da próxima segunda, os meus 2 treinos a meio da semana
os meus treinos de quarta e quinta-feira, são dois treinos que são relativamente curtos, é um push e é um pull. Só que como eu já treino tronco à segunda e ao sábado, eles não são super volumosos. Então eu construí-os de forma a que, por vezes, eu vou precisar de uma manhã para tratar de outras coisas, especialmente de casa, ou estar cá em casa, ou o que for. Ok, então aqueles dois treinos são juntáveis. Eu não preciso de me deslocar ao blackout duas vezes, perder 2 dias em viagem, porque brincando, estamos a falar de pelo menos 35 minutos para lá, 35 para cá, portanto é 1 hora e 10 em viagem todos os dias para ir lá. É, 1 hora e 10 faz uma grande diferença. Brincando. Então, tem essa permeabilidade, foi deixar de ser tão rígido, principalmente em pessoas que têm 5 ou 6 treinos por semana, e tentar construí-los de forma a que, ok, vai acontecer. Quem treina 6 vezes por semana é muito comum acontecer-te alguma coisa que vai alterar a tua agenda. Então vamos construir o teu treino de forma a que de repente tu possas passar a 4, sem perder grande coisa. Fica um treininho um bocadinho mais longo, sim, mas tu já consegues ter aqueles 1 ou 2 dias extra para descansar. E às vezes nem é uma questão de tu precisares porque tens coisas a acontecer, é tu precisas porque é preciso que tu tenhas um dia de descanso. Hum. Sem dúvida que alunos com essa duração. Eu por acaso acho que planos quando tens ali 5 6 vezes por semana é tão fácil não cumprir o plano. Yeah. Ainda por cima, num contexto, se tu trabalhas ou, pá, sei lá, estudas um curso daqueles que realmente exigem muito tempo, mano, é porque isso também necessita de energia de ti e te has a treinar. E aí, olha, é o que estamos a falar literalmente de treinar, por exemplo, até à falha ou assim. Se calhar uma pessoa que treina 5 6 vezes por semana ainda trabalha ou estuda, ou o que é que seja, pá, tens um treino sempre a matar. Se for um bloco longo, em algumas pessoas que também fica um bocado comprometido, porque ainda tens que dedicar tempo e energia do que tens do dia a dia. Se não tens o teu dia a dia em termos de trabalho e isso e não tens uma boa recuperação, é tough, mano. É Vai tough. acontecer a longo prazo, yeah. Então um gajo tem que adaptar e por acaso nunca, se calhar me aconteceu, mas assim nos últimos tempos não me lembro de ter tido uma situação em que o plano falhasse por isso, de e a recuperação está completamente comprometida e este plano está demasiado tipo mau. Pelo menos para mim, já tive obviamente alunos que. E a solução passa pelo que o Francisco disse um bocadinho, que é como é que eu adapto os treinos a este tipo de circunstâncias. Sei lá, alunos, por exemplo, que são enfermeiros, trabalham por turnos, têm que fazer turnos extra. Aí sim a recuperação fica comprometida, porque é tipo, eu chego a ter alunos que fazem quase turnos de 24 horas, ou seja, como é que eu aqui, o que é que eu lhes vou dizer para ele treinar no ginásio? Ahm, então aí temos de ter um papel diferente, literalmente para que o plano não falhe. Eu por acaso comigo, felizmente, consigo ter sempre algumas horas de sono, mesmo que sejam só às vezes 5. A coisa ainda dá para recuperar minimamente, ou pelo menos uma vantagem, fica aqui já uma dica de recuperação. Mesmo que eu tenha uma noite e me sinta cansado e com sono e sei lá, tenha tido uma semana cansativa, eu como tenho os horários muito certinhos, deito-me ali entre as 10 11, normalmente levanto-me entre as 6 7. Mesmo em dias que, sei lá, me deitei um bocadinho mais tarde, ou não dormi tão bem, ou tive que me levantar mais cedo, como é que tenho ali 4 5 horas que são sempre, tipo, é dormir, pelo menos eu sei que aquelas 4 5 horas são fixe, tipo, na minha rotina, no meu ciclo circadiano, a coisa está, tipo, relaxou, descansou, e pelo menos eu sei que tenho ali boa, normalmente, no mínimo 5 horas de sono, que me ajuda muito. Mas sem dúvida que. E aqui entra um pouco da experiência que eu tive neste plano que não correu de tudo bem, foi uma desgraça autêntica, uma vergonha. Parecia Portugal a jogar com o Congo, uma vergonha, uma seca. Foi a situação de, ok, como é que eu vou garantir nos dias que eu tenho de treino, no plano que eu tenho de treino, que os exercícios que vão de encontro ao trabalho muscular que eu quero, independentemente também de ser hipertrofia ou de ser força, tipo, como é que eu garanto que isto acontece e bem, essa garantia no plano de treino. Isso foi importante também para alunos meus, no sentido de trabalham por turnos.
Não com tentar. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que mudaram-se para o estrangeiro, estão a estudar a língua, trabalhar, mudar de de casa, mudar de rotina. Ok, então o que é que eu fiz e aprendi neste tipo de situações que falharam e com alunos que tive que adaptar isto? Ok, olha, e foi mais ou menos o que você explicou por alto, meio que com uma abordagem um pouco diferente. Eu vou dar-vos, sei lá, 3 planos de treino. Estás a ver estes 2 primeiros? E estes aqui têm que acontecer. Mesmo que seja a tal história da divisão. Primeiro dia fizeste metade do primeiro, segundo dia fizeste metade do segundo, terceiro dia, olha, aquele terceiro plano que era tipo para semanas que correm bem, eu prefiro que tu faças aqueles mais importantes do plano 1 e do plano 2 no mesmo dia para bombarmos os grupos nos quais queremos e o volume que queremos. Sendo normalmente no plano 3 acaba por ser um mix do 1 e do 2 já, quando eu sei que os alunos dificilmente fazem um terceiro treino completo. Quando digo terceiro, pode ser um quarto. E garante então o quê? Estás a ver o volume que tu tens por grupos musculares nestes primeiros 2 treinos? Isto vai ter que acontecer. Se consegues fazer em 2 dias e os treinos, ou temos que fracionar aqui um bocadinho para outro dia que vais ao ginásio, perfeito. E assim garanto que eles conseguem e normalmente até se tentam organizar para cumprir com esses planos de treino. De vez de terem o stress de fogo, eu comprometi-me com o António que tinha que fazer 3 treinos por semana de qualidade. Eles entram no modo de, ok, eu tenho que cumprir isto durante a semana, que é menos. Eu garantidamente consigo cumprir isto e agora não vou falhar. Isto porque quase todos eles, eu pelo menos não tive essa experiência, mas que é o Francisco que teve com outros alunos dele, eles conseguem quase sempre ter 2 dias para treinar. Ou seja, porque um é fim de semana, o outro é de folga. E eles têm o método já de, em vez de treinarem, sei lá, terça e quinta ok, esta semana quando eu tenho folga e num dia de fim de semana eu vou fazer estes treinos se não consigo fazer durante a semana. Tenho literalmente um cliente assim nesse estado, já. Pronto, a parte já até que às vezes ficaram os dois juntos, às vezes ficaram os dois muito separados, mas epá, temos de trabalhar com o que temos. Às vezes até dá para. Esses contextos é uma coisa que eu gosto de ver. Aqui, por acaso, no caso deste aluno é o Francisco, ele não precisa propriamente dessa gestão. Já tive antes casos onde tu podes criar, tipo, o teu programa de treinos. Tens a opção A e a opção B. Quando os meus 2 treinos são juntos, ou então eu tenho o meu treino planeado para 2 vezes por semana, mas quando calha os 2 treinos serem em dias juntos, tipo terça e quarta ou quarta e quinta, o que é que eu faço? Às vezes é só um pequeno justo. Olha, estes 2 exercícios vão passar para aquele treino em vez de ser no treino seguinte. Pai, fica smooth. Desde que tu saibas o que fazer. Acho que nesses casos é maioritariamente ter sempre o plano B para quando calham serem 2 treinos juntos. Pá, eu acho que é um bocadinho, pelo menos quando cá os dois juntos, mais uma vez, este ponto, agora que estou a pensar ainda, consigo tirar um bocadinho mais de coisas desta experimentação, experiência de 3 full bodies. Normalmente quando eles calham os dois juntos, eles conseguem quase sempre cumprir totalmente com um deles. E normalmente já são grupos musculares um pouco diferentes, ou o padrão de movimento e o perfil de resistência também é diferente, sei lá. Imagina, quads em 2 dias têm agachamento e leg extension, por exemplo. Se calhar para tentar dar aqui um exemplo mais disparo. Ok, o mais importante, eu vou Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!